Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, reconhecemos que nada somos sem Ti. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te cultuar, e pedimos que o Senhor venha receber nossa adoração nesta noite. E pedimos que o Senhor venha olhar com um olhar de compaixão para esta igreja. E que o Teu Espírito venha se inclinar para nos dar de alimento na Tua palavra. Alimenta-nos na Tua palavra. Que não seja o homem ministrando, mas o Teu Espírito por boca de profeta falando aos nossos corações na exposição da Tua palavra. Abençoa-nos para que a exposição seja fiel à Tua palavra. Abençoa nossos corações para que sejam quebrantados para ouvir com temor a Tua palavra. E glorifica, Senhor, apenas o Teu nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no último levantamento do IBGE, constatou-se que nós temos em nosso país cerca de 87 mil igrejas evangélicas. 87 mil igrejas evangélicas no Brasil. São muitas opções de igrejas, né? Igreja para todos os gostos, igrejas de vários modelos, de vários perfis, de várias tendências, de várias tradições. E as pessoas, inclusive, às vezes se perdem, ficam confusas. Qual é a igreja ideal? Que tipo de igreja eu tenho que escolher? Qual igreja tem um perfil mais bíblico? E as pessoas, às vezes, vivem num trânsito religioso justamente por causa dessa multidão de opções de igreja. Mas a ovelha de Cristo ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz em João, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, quem é ovelha vai ouvir a voz de Cristo na palavra para ser orientado sobre qual igreja fazer parte, porque a ovelha precisa fazer parte. Não está em discussão aqui o viver desigrejado, porque isto não é uma opção para um crente. Não é uma opção para um crente, viver desigrejado. E sim, é bíblico você frequentar uma igreja, inclusive em um templo religioso. Também é bíblico, tá? Porque os apóstolos perseveravam unânimes no templo. Isso mesmo depois que Jesus ressuscitou. De casa em casa, mas também no templo. E Paulo, ele alugou um imóvel para ensinar a palavra de Deus. Então, essa estrutura aqui não é antibíblica, como muitos dizem pela internet. Agora, que tipo de denominação, que tipo de templo, que tipo de igreja você tem que escolher para que você possa desfrutar da comunhão em Cristo? Qual modelo de igreja você tem que escolher? Será que existe uma referência para nós olharmos e tomarmos nossas escolhas? É claro que existe. Deus deixou nas Sagradas Escrituras um modelo bíblico de igreja, uma igreja ideal para nós olharmos como referência para nossas escolhas como igreja, nossas escolhas como ovelhas de Cristo. Aqui em Atos, capítulo de número 2, versículo 42, mostra a igreja de Cristo no seu estado mais primevo, mais embrionário, mais inicial. E neste estado embrionário, caracteriza-se ali a igreja como aquilo que deveria ser ideal para a igreja. E sempre que nós, nesta caminhada até Jesus voltar, estamos crescendo como igreja, devemos olhar no retrovisor e dar uma olhada como que era esta igreja do livro de Atos, para servir de referência para nós. Será que existe uma igreja ideal? Perfeita aqui nesta terra não existe, mas uma igreja ideal? Sim, existiu há 2000 anos atrás. A igreja de Atos, pelo menos em seus primeiros dias. Logo depois começou a ir se desviando em alguns aspectos do sentido original, cometendo alguns equívocos, que faz parte do processo natural, onde Jesus vai nos reconstruindo. Mas existe uma igreja que serve de espelho, de referência, uma igreja ideal. Observe, o tema da mensagem de hoje é uma igreja ideal à luz da palavra de Deus. Este é o tema da mensagem de hoje, uma igreja ideal à luz da palavra de Deus. Como é uma igreja ideal à luz da palavra de Deus? Meus irmãos, em primeiro lugar, uma igreja ideal à luz da palavra de Deus é uma igreja doutrinária.
uma igreja focada na doutrina, centralizada na palavra de Deus, nas palavras dos apóstolos. Então veja o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, no didaquê dos apóstolos. Isso é a doutrina dos apóstolos, é a própria palavra de Deus, o evangelho puro da palavra de Deus. Uma igreja ideal é uma igreja que ela persevera no ensino, na exposição da palavra, sim, no alimento da palavra, porque quando vierem as tempestades, esta igreja vai se manter firme, nenhuma tempestade vai derrubar esta igreja, nenhum vento de doutrina vai derrubar esta igreja, os crentes terão corações fortalecidos, o caráter amadurecido, porque estes crentes, eles sofrem continuamente influência da palavra de Deus, eles são expostos à exposição da palavra de Deus continuamente. O que é a doutrina dos apóstolos? É o evangelho, é a pregação do evangelho. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Paulo diz para Timóteo, em sua epístola a Timóteo, 1 Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Os ministros do evangelho têm que expor estas coisas. Que coisas? A palavra de Deus. Veja que a doutrina dos apóstolos, que é o evangelho, que é o Antigo e o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a doutrina dos apóstolos baseada no Antigo Testamento. Essa doutrina dos apóstolos é quem vai fazer a igreja crescer. E não estou falando de números, estou falando de maturidade. Porque em Efésios capítulo de número 4, está escrito, Paulo diz o seguinte: Deus deu dons aos homens, uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores e mestres e evangelistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, a fim de que cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo Jesus, para que possamos crescer bem ajustado como o corpo de Cristo. Ou seja, o crescimento da igreja, uma igreja vai crescer de maneira justa, coesa, linear, coerente. Ela vai crescer à medida que esta igreja está sendo exposta a um ensino fiel das Sagradas Escrituras. Então, se você está à procura de uma igreja, procura uma igreja doutrinária, e não é qualquer doutrina, a doutrina das Sagradas Escrituras, que expõe com fidelidade as Sagradas Escrituras. Põe à prova os espíritos, como está escrito em 1 de João, capítulo de número 2 e capítulo 3. Irmãos, muitos espíritos têm se espalhado pelo mundo. Então, a igreja tem que pôr à prova os espíritos, não é aparições de assombração, não. O espírito são pregações através de bocas de pessoas que estão pregando a palavra. Sim, e essas pregações você tem que pôr à prova, para saber se aquela pregação é fiel às Sagradas Escrituras. E se você encontrar uma igreja, onde o púlpito desta igreja prega com fidelidade as Sagradas Escrituras, então, abrace esta igreja e não saia dela, porque esta igreja vai alimentar a tua alma, esta igreja vai alimentar a tua família, os teus filhos estarão seguros e crescerão num ambiente seguro de estruturação e maturidade na palavra de Deus, porque no dia que vier o dia mau, e virá o dia mau, você vai poder suportar, porque o seu coração foi fortalecido na palavra, os seus filhos foram educados na palavra. E quando você escolher uma igreja, não escolha uma igreja pensando só em você, escolha uma igreja pensando em você e pensando na sua família, porque a sua família precisa crescer centralizado na palavra, alicerçado na palavra, porque somente a palavra vai nos fazer dar bons frutos. Observe que lá no Salmo 1, versículo 1, está escrito que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros e vai produzir frutos. E esse fruto, o que é esse fruto? Fruto do Espírito, é o moldar do nosso caráter. Veja que dessas 87 mil igrejas, esse amontoado de opções, existem igrejas que despertam nossos sentidos, que agradam aos nossos sentidos. Nós, seres humanos, somos seres que nós temos sentidos. A visão, o olfato, a audição, a sensibilidade física. E existem igrejas que pensam em tudo isso. E você chega em algumas igrejas, tem uma mega estrutura de som. E quando o louvor começa, até
começa a tocar em você só o som, só a acústica do som te alcança, e o seu corpo começa a sentir a batida daquele louvor. E de repente o ambiente daquele culto está com luzes apagadas, para que ninguém te constranja. Ninguém vai te constranger, então você é como se você estivesse sozinho no ambiente, porque você olha para o lado, ninguém está te olhando, porque luzes apagadas, aquela fumaça, aquele ambiente. E na hora da pregação, tem um teclado tocando, fundo musical, e a pessoa se emociona, e aí de repente você sai daquele culto e diz: uau, que culto maravilhoso. Essa não é a questão, não é que tipo de culto, se ele foi maravilhoso ou não, é se ele foi bíblico. E para ser bíblico, ele não é apelativo. Uma igreja, para ser fiel às Sagradas Escrituras, ela não precisa ser apelativa, ela não precisa apelar aos sentidos humanos, uma mega estrutura que vai impactar o seu corpo, uma mega estrutura que visualmente vai te impactar, que o ambiente vai te deixar mais leve das tribulações, da angústia, da ansiedade, e você sai de lá leve, como se tivesse passado por uma sessão de terapia. Uau! Não é isso que você tem que procurar numa igreja. O que você tem que procurar numa igreja? Uma igreja que, na sua simplicidade, só prega a palavra, porque é isso que vai te dar sustentação no dia mau, no dia da tribulação, é isso que vai te sustentar. Então procure uma igreja que tenha pregação fiel da palavra, uma igreja doutrinária, que nas pregações, nos cultos, exposição fiel da palavra, nos estudos bíblicos, exposição fiel da palavra, nas escolas dominicais, exposição fiel da palavra, no trato da liderança com as ovelhas, exposição fiel da palavra, sempre exposição fiel da palavra. Isso não é muito atrativo, para os nossos sentidos não, mas para a nossa alma é, porque é isso que vai alimentar a nossa alma. Será que existe um modelo bíblico de igreja, uma igreja ideal à luz da palavra de Deus? Existe. Uma igreja ideal à luz da palavra de Deus é uma igreja doutrinária, e ela persevera. E por que é necessário perseverar? Porque sempre haverá levantes de Satanás para que a igreja pare de perseverar na doutrina dos apóstolos, para que a igreja cesse. As tentações vão vir, então de repente uma igreja séria recebe 10 membros, enquanto uma mega igreja que tem como objetivo atingir os sentidos humanos recebe 500 membros, 1.000 membros. A minha igreja tem 5.000 membros, recebeu esse mês não sei quantos membros. Mas você precisa entender que o que importa é a fidelidade às Sagradas Escrituras, e isso sim é o que vai fazer a diferença em sua vida. Então veja, uma igreja ideal à luz da palavra de Deus é uma igreja doutrinária. Em segundo lugar, uma igreja ideal à luz da palavra de Deus é uma igreja acolhedora. E a igreja de Atos, em seu aspecto inicial, embrionário, era uma igreja acolhedora, porque ela perseverava também, não só na doutrina, mas na comunhão. Ele diz no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meus irmãos, a comunhão é fundamental na vida da igreja, fundamental. E nesse sentido, nós presbiterianos devemos dar o braço a torcer e sermos humildes, para aprender com muitas igrejas que tem por aí, a acolher pessoas. Nós, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, temos como ponto forte o ensino da palavra, fidelidade ao ensino da palavra, estudo doutrinário, teológico, sim, somos apegados ao ensino da palavra de Deus, mas estamos longe ainda de ser uma igreja acolhedora. Sim, nós precisamos aprender a ser uma igreja acolhedora, como a igreja de Atos. E esse acolhimento, existem vários processos e etapas desse acolhimento. Primeiro você inclui, depois você insere na comunhão, no dia a dia da igreja, e depois ainda você desenvolve a empatia nos crentes. Veja como foi isso que aconteceu na igreja de Atos, versículo 41. Versículo 41 diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui é o quê? A inclusão. Você inclui pessoas, o batismo é um método de inclusão no pacto, na aliança, inclusão. Depois da inclusão, a comunhão, versículo 42, perseveravam na
comunhão. Veja o versículo de número 44, todos os que creram estavam juntos, e comunhão aqui, meus irmãos, não é o pós-culto apenas, o pós-culto é educação. Tem igreja que nem educação não tem. Tem igreja que nem educação não tem. Tem crente que passa um pelo outro, nem fala oi, nem bom dia, nem paz. Tem igreja que é tão mal educada que no salão social do pós-culto ficam visitantes lá isolados. Tem igreja, não estou falando de educação, porque isso é mais primevo, isso é mais primitivo, isso vem de família, isso vem de berço. Se você não tem, você tem que desenvolver isso. Sim, você olha, chega no salão social, vê um visitante sozinho, ou um membro recém-chegado sozinho, isolado, isso tem a ver com a educação. Nós estamos falando de uma outra etapa mais profunda, que distingue a religião cristã das demais, que é o quê? Inserir no dia a dia, na comunhão. Agora, se nós estamos deficientes já nessa etapa inicial, que é da educação, é triste, então nós temos que melhorar. Será que nós já nos tornamos igreja educada na recepção pós-culto? Será? Vamos ver hoje, depois do culto? Quando nós descermos para o salão social, vamos dar uma olhada? Pastor, como a gente vai dar uma olhada? Olhando para nós. Será que eu estou recepcionando, incluindo as pessoas que estão chegando na igreja? Então, nós precisamos desenvolver. Começa com a inclusão, tá? Inclusão, recepção. No pós-culto, o boa noite é o mínimo que se espera. Conversar com alguém no salão social, isso é só o início da comunhão, e é o mínimo que se espera de um crente, conversar uns com os outros, sair da panelinha. Gente, panelinha é confortável, e não é ruim. No sentido assim, não é pecaminoso panelinha. Não. Você não precisa largar a sua panelinha. Não. Todos nós temos nossas panelinhas. Todos nós temos nossos grupos de afinidade. Quem disse que isso é anti-humano? Isso é humano. Afinidade por sexo, por idade, por assunto. Afinidade. De acordo com seus talentos, seus dons, suas funções, afinidade. Não precisa largar a sua panelinha, não. Só precisa incluir os outros que estão isolados no corpo de Cristo. Se você quer manter-se em grupos de panelinha, desde que ninguém na igreja fique isolado. Ninguém fique isolado. Isso é uma igreja ideal. Isso é comunhão. Ninguém está isolado. E aí nós temos que trabalhar nesse sentido, de ninguém ficar isolado dentro da igreja. Sim. Então, aquela igreja, veja, versículo 44, todos os que creram estavam juntos. Então, não é só pós-culto, é estar junto, porque veja o que diz o versículo de número 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, essa comunhão, ela se evidencia porque ela se estende para além do templo religioso da igreja, do de casa em casa. A mocidade da nossa igreja está de parabéns neste ponto. Neste ponto, este ano, louvo a Deus pela nossa mocidade, porque começou a desenvolver esses encontros de casa em casa, e a mocidade está se tornando um modelo nesse sentido, de casa em casa. E é isso que vivia a igreja de Atos, porque esse de casa em casa você vai incluindo no dia a dia, isso é comunhão, é estar juntos. Agora veja, uma igreja ideal não é só uma igreja doutrinária, e tem igreja que se preocupa tanto com doutrina, com teologia, com aspecto doutrinário, e chegam pessoas, visitantes, ninguém cumprimenta, ninguém inclui, mas eu sou de uma igreja doutrinariamente saudável, sou uma referência. Eu já vi pessoas reformadas dizendo, nós somos a melhor igreja, a igreja é referência, não consegue nem cumprimentar, nem ser educado não consegue nem dizer boa noite ou incluir uma pessoa no seio da igreja, mas somos aí o suprassumo da teologia e o seu caráter como crente que não consegue nem amar o seu próximo, incluir na comunhão da igreja, você está se gloriando de que a igreja teológica, reformada. Então, você precisa se atentar para as Sagradas Escrituras. Então, veja, uma igreja ideal, ela é doutrinária, mas ela também é acolhedora, o que envolve a inclusão, o que envolve a comunhão, o que envolve a empatia, porque não é uma comunhão superficial, tá? Empatia, e essa empatia aí é o nível máximo, é quando você alcançou
a etapa máxima de comunhão é quando você se importa verdadeiramente com seu irmão. Se seu irmão estiver sofrendo, você sofre junto. Se ele estiver com necessidade, você compartilha, você divide as necessidades a ponto de que ninguém na igreja tenha necessidade. Isso é um alto nível de igreja. Quando a igreja ela tem essa empatia, essa preocupação natural. E é isso que nós devemos buscar. Certamente é isso que nós devemos buscar. Veja o que está escrito no versículo de número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Isso aqui não está falando de método de oferta de culto, tá? Se era oferta, se era dízimo, tá? Aqui só está falando de ajudar os irmãos mais carentes. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida, era só a medida que alguém tinha necessidade. Também não está falando de comunismo, tá? É que é só se alguém precisar. Tem alguém precisando? Então vamos dividir o pão. Vamos dividir aqui as necessidades para que ninguém... Isso significa uma preocupação sincera. Uma preocupação sincera. Olha, nós como igreja aqui que somos de um grande centro como São Paulo, nós temos esse desafio. Isso aqui é mais fácil de aplicar em igrejas pequenas, igreja do interior, aquela igrejinha lá do sertão, ou do interior, quando alguém falta no culto, opa, cadê fulano de tal? Na semana a mulherada já vai fazer visita para aquela pessoa que faltou. Não cai só sobre as costas do pastor. Toda a igreja de maneira natural se envolve, mas numa igreja de um grande centro, na igreja de cidade grande é mais difícil. Sabe por quê? Porque nós da cidade grande somos naturalmente egoístas. Por causa da correria. Não tenho tempo de mexer com o negócio de visitar a gente da igreja. Não, paga um pastor para isso. Não vou ficar visitando ninguém, não. Tenho mais o que fazer. Chego em casa cansado, tenho que lavar roupa, lavar louça, fazer comida, cuidar do menino, e ainda vou ter que me envolver com as coisas da igreja durante a semana. Não, tenho mais o que fazer. De fato, nós somos pessoas, assim, do ponto de vista cognitivo, meio abalado pela sua correria de São Paulo. Vivemos assim, meio perturbados, tanta correria. Tá. Mas quem disse que Deus gosta disso? Quem disse que Deus se agrada dessa correria? Você se lembra de Marta e Maria? Em que uma estava correndo para arrumar as coisas da casa para atender, e Maria ficou com a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Não, estava quietinha lá, só aprendendo com Jesus. Então, quem disse que Deus se agrada dessa correria nossa? Que nós não paramos um momento para se preocupar com o nosso irmão? Se o seu irmão faltou no culto ou não? Você sabe quem faltou domingo passado? Você consegue saber quem faltou? E você sabe o motivo por que faltou? Veja, meus irmãos, às vezes, crentes de igrejas grandes, de cidade grande, são tão insensíveis, que quando o irmão falta, não liga para saber, não manda mensagem para saber por que faltou, e quando o irmão reaparece, ainda cobra, até que, enfim, apareceu a Margarida. Senti sua falta, porque você não veio? Veja, que coisa triste, como é só um costume religioso, só um costume religioso. Você acha que Deus quer que essa igreja seja só mais uma religião? Não, se alguém faltou, você tem que se preocupar. E você que é crente há mais de um ano, vamos parar de ser mimado, tá? Ninguém me ama na igreja, ninguém cuida de mim, ninguém sentiu minha falta. Se você já foi batizado, discipulado, recebido, Deus já espera que você já esteja em outro nível, de parar de ficar pensando, ninguém me acolhe, ninguém me inseriu. Não, já passou desse nível. Tudo bem se você foi rejeitado, abandonado, excluído, tudo bem, agora não faça o mesmo com os outros. Você vai repetir o mesmo erro? Não te incluíram, não te inseriram, não ligaram para você, você faltou no culto, ninguém te mandou mensagem. Ok, está errado. Agora você vai repetir o mesmo erro ou com você vai ser diferente? Não, o pastor tem razão, a Bíblia tem razão, eu não vou ficar me preocupando se ninguém me rejeita, eu vou fazer minha parte. Porque se você já é um crente velho de igreja, não tem motivo para chororô, não. Para mimimi, não. Você tem que ir atrás dos outros. Já chega de querer que todo mundo sinta a sua falta. Está na hora de você ir atrás dos outros. Agora, você acha que nós estamos agradando a Deus só frequentando a igreja? Com todo respeito ao sistema católico, mas existem pessoas que o pessoal diz, é católico só de domingo, né? Só de igreja, de domingo. Existem crentes assim também.
crentes domingueiros, mas não se envolve de fato com o corpo de Cristo. Você não sente a dor do seu irmão, você não fica triste quando o seu irmão está doente, você não fica triste quando uma família da igreja perde alguém, quando a família está enlutada, você não se preocupa. Quando alguém falta, você não sente falta, você não se preocupa. Então, significa que ainda estamos distantes de uma igreja ideal. E se deixa alguém isolado no salão social, é mais grave ainda, que não consegue nem ser educado. Mas isso me assusta como pastor. Me assusta, porque vários domingos eu desço para o salão social e com meu raio-x de pastor, já faço logo a vistoria. E começo a perceber, fulano está isolado, fulano está isolado, fulano está isolado. Aí eu vou lá falar com a pessoa. Tudo bem, o pastor veio falar com... Mas a pessoa não se sente incluída na igreja, porque a igreja em si não toma iniciativa. Deus está falando com quem? Com você. É com você mesmo. E aí, como que isso vai ser provado? Hoje você vai ser provado diante de Deus, se você vai ficar só em panelinhas, ou se você vai continuar querendo a atenção de todo mundo, ou se você vai tomar a iniciativa de ficar olhando se tem pessoas isoladas para você incluir. Hoje, você vai pôr à prova esta pregação. Hoje. Ou se você vai continuar sendo um crente carente de receber apoio e abraço, sendo que já é hora de você abraçar os outros que estão chegando. Meus queridos irmãos, temos aqui uma igreja ideal à luz da palavra de Deus. É possível encontrar. Uma igreja ideal à luz da palavra de Deus é uma igreja doutrinária. Em segundo lugar, é uma igreja acolhedora. Em terceiro lugar, é uma igreja fervorosa. O que é uma igreja fervorosa? Que ama o culto a Deus, ama a adoração a Deus. E essa adoração a Deus, ela é vista na igreja de Atos, através de vários elementos característicos do culto. O versículo 40, foram batizados. O versículo 42, o partir do pão, a santa ceia. No versículo 42, as orações. Veja no versículo 46, o estar no templo, num lugar de culto a Deus. Veja que diz o versículo de número 47, louvando a Deus. Então aquela igreja tinha batismo, tinha santa ceia, tinha a doutrina dos apóstolos, que era a pregação, tinha orações e tinha louvor a Deus. Isso é o quê? Culto de adoração a Deus. O que tivemos aqui hoje? Hoje nós tivemos orações, nós tivemos louvor a Deus, estamos tendo a doutrina dos apóstolos, que é a pregação, teremos daqui a pouco batismos, tivemos no domingo passado a santa ceia. Isso é o quê? Isso é culto a Deus. Uma igreja fervorosa é uma igreja que prioriza o culto a Deus, a adoração a Deus. E uma igreja saudável é uma igreja que os crentes entendem que o domingo é precioso. O domingo é precioso, porque é o dia da adoração ao nosso Deus. 6 dias trabalharás, só 6. O sétimo é um dia sagrado, dedicado ao Senhor dos Exércitos. É claro que existem várias perspectivas a respeito do sábado ou do domingo, se devemos guardar o sábado ou devemos guardar o domingo. E se é o domingo, de que forma? Como os judeus guardavam? De que forma esse guardar? De maneira muito preciosista ou de uma maneira mais soft, mais tranquila? Como é esse guardar o domingo? O guardar o domingo é você descansar o seu corpo, não trabalhar. O guardar o domingo é você descansar a sua mente. O guardar o domingo é, aquele domingo é dedicado para a obra do Senhor e para a adoração a Deus. Mas não do mesmo aspecto do judaísmo do Antigo Testamento, porque Jesus cumpriu tudo aquilo e nós não estamos mais sobre uma nação judaica. Não. Mas o espírito desse mandamento permanece, que é um dia dedicado a Deus, em adoração. Porque se nós fôssemos preciosistas, como que esse versículo de guardar o domingo, a adoração a Deus, iria se aplicar na igreja, na praia, por exemplo, no litoral? Os irmãos que moram no litoral, onde o dia que eles mais trabalham e mais dependem do seu pão para sobreviver é o domingo. E nós vamos ser hipócritas e começar a criticá-los? Não, ali é o dia onde eles mais trabalham. Então eles têm que pegar um dia da semana e dedicar para Deus. Porque eles vão trabalhar 6 dias e vão escolher um dia da semana para dedicar ao Senhor. Porque não existe mais uma lei no Novo Testamento dizendo que é o sábado ou domingo. Porque Paulo diz, um faz diferença entre dias e dias, outro considera iguais todos os dias. Porque Jesus quebrou isso, desde que você tire um dia para adoração a Deus, como a igreja de Atos fazia. Isso é uma igreja fervorosa. Mas se você não respeita o domingo, para você um domingo é um dia qualquer,
não prioriza o domingo na obra do Senhor, você não é um crente fervoroso. E se a igreja como um todo não prioriza, a igreja não está sendo uma igreja fervorosa. Meus queridos irmãos, nós temos aqui então uma igreja ideal à luz da palavra de Deus. Uma igreja ideal à luz da palavra de Deus é uma igreja doutrinária, é uma igreja acolhedora e é uma igreja fervorosa, onde prioriza a adoração ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por Tua palavra e Tua misericórdia. Continua nos abençoando, Pai, nos edificando e nos fortalecendo na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.